Hello, guys! Tudo bem, primeira série? Hoje nós vamos começar o nosso capítulo 5, dedicado às prepositions, tá? As preposições. Porém, antes disso, nós vamos começar a ler um texto, como de costume, e teremos algumas perguntas a serem respondidas de homework. Ok? So let's go. Guys, please open your books, ok? Vamos abrir aqui a apostila na página 16, ok? Page 16. Então, eu vou ler o texto, vou falar mais ou menos sobre o assunto e depois vamos verificar as perguntas que nós temos que responder referentes ao texto. Let's go. On the internet, the world's diversity of languages is completely absent. The world's languages aren't dying online. They never even exist. Então, aqui está dizendo, o título começa dizendo que na internet a diversidade de línguas no mundo é completamente ausente. Está completamente ausente, é completamente ausente. As línguas no mundo, do mundo estão morrendo online. Não estão morrendo online, sorry. Elas até mesmo nunca existiram, tá? Então, there are two ways of looking at the fact that just 2% of the world's 6,000 odd languages are thriving online. One is that 98% of our human communication heritage is doomed as more people switch to more global languages to communicate. The other, says Priceonomics' Alex Mayazi, is that these few languages becoming the language of the web could unite people more closely than they've been since the fall of the Tower of Babel. There's a fundamental difference between how a language dies in the real world and how it fails online. A living language becomes extinct when there aren't enough people around to speak it anymore. But a digital language faces the opposite problem. It has to establish itself from nothing to become viable. And this isn't easy in a world of apps that need to be localized for each language. Small developers will stick to English, Spanish, German, maybe French, and so on, because they don't have the resources to do anymore. And even huge resource-rich behemoths like Microsoft can drag their heels when it becomes to adding, say, spell check dictionaries to its software. And that's before we get to things like Unicode, the international standard for symbols and letters on computers, support for languages using non-standard script, or the need for huge databases of language pairs to drive tools like Google Translate. For living languages, UNESCO keeps an atlas for those in danger. For still struggling online languages, there is no such list, but there are still ways to track the problem. Linguistics, who study endangered languages, have identified a few early warning signs, writes Mayazi. One is when a prominent language like English or French replaces a native language for a specific function like literature or commerce. Another is when a native language is seen as dated by younger generations. In the 2013 paper Digital Language Death, researcher Andres Corney investigated the dangers to existing languages caused by a move to the digital realm,
by applying the same methods of language vitality assessment that are used for regular languages. At the end, Kornai concludes that at best, only 5% of the world's languages are digitally ascending. That is, 95% of languages are not vital, thriving, or even borderline viable online. The problems are complex. For instance, even if a language has a good online presence, it doesn't mean that it has a community that uses it in any meaningful way. Kornai cites Klingon as an example of this. Also, thanks to the way content hangs around online forever, a language can still exist and be dead at the same time. Wikipedia is a good place for digitally minded speakers to congregate, writes Corneille, but the natural outcome of these efforts is a heritage project, not a live community. What about thriving minority languages? How do they fare in the future? Corneille gives some illustrations. A typical example is Piedmontese, which is still spoken by some 2 or 3 million people in the Torino region, and even recognized as having official status by the regional administration of Piedmont, but without any significant digital presence. Technology like Google's machine translation help preserve minority languages, or at least makes them more viable online. But the overall situation doesn't look good for smaller languages as the internet homogenizes our communication. As the result of this isn't just the death of languages, but the extinction of entire cultures and ways of interpreting the world. The world. Ok. Então, esse texto aqui está falando sobre o uso das línguas, tá? Sobre como as línguas estão hoje em dia com relação à internet, por exemplo. Ele menciona aqui o fato de a internet fazer com que as línguas continuem vivas, ok? Ou não. Esse é o fato que vocês vão ter que descobrir quando vocês forem responder as perguntas, tá? Então, ele fala sobre as línguas que estão morrendo no mundo real e as que estão... como elas morrem, vamos dizer assim, como elas morrem online, tá? Então, ele fala sobre a questão aqui sobre a linguagem digital, ele fala também sobre a questão das línguas vivas, tá? Então, assim, ele dá uma ideia geral, ele mostra sobre o estudo dessas línguas que estão ameaçadas, né, de serem extintas. Então, ele fala sobre essa questão da língua, das línguas em geral no mundo, tá? Então, vocês vão responder de homework. Vocês vão responder as seguintes perguntas. Number 1. Aqui, ó. What's the main topic of the text? Tá? Então, vocês vão responder qual o principal assunto do texto. Why does the author believe that internet language is becoming more linked? Então, por que o autor acredita que a linguagem da internet ela tem se tornado mais ligada, né? Assim, as pessoas mais linkada, vamos dizer assim. Number 3, what are the signs that the linguistics found? Então, quais foram os sinais que os linguistas encontraram? Né? Eles fizeram uma pesquisa e encontraram alguns sinais. Number 4, how internet language affects living languages. Então, como a linguagem da internet afeta as línguas que existem, tá?
What did Andres Corney research about internet, languages ascending and why? Esse é o number 5, tá? Como que esse pesquisador, né, esse Andres Corney, pesquisa sobre as línguas da internet que estão em ascensão e por quê? What the author says about Piedmontese and what is his point? Então, o que ele fala sobre o Piemonte, né, que é uma região, as pessoas que moram no Piemonte, em Torino, na Itália, e qual o ponto dele a respeito disso? And what's the conclusion about technology and language? Qual a conclusão sobre a tecnologia e a língua? Então, vocês vão responder essas perguntas para casa. Bom, chegando ao tópico gramatical, que são as prepositions, nós temos aqui que elas são palavras que auxiliam a relacionar os termos das sentenças. A sua tradução, muitas vezes, não é exata, e a sua aplicação é bem mais conhecida através de estudo e muita prática. Sem praticar preposição, pessoal, não tem como a gente realmente acertá-las. Abaixo seguem algumas das preposições mais comuns, que temos muitas, né? Como em português temos diversas preposições, em inglês não seria diferente, né? Então, vamos verificar um pouquinho sobre cada uma delas, as mais comuns. Temos as prepositions of time, que são as mais comuns são in, no tempo mais geral, tá? Se refere a gente vai empregar antes de meses, anos, estações. Temos o exemplo aqui. She wrote him a letter in the summer. Então, ela escreveu para ele uma carta no verão, tá? Temos a preposition on. É um tempo específico. Vai ser o meio termo entre at e in, tá? Para dias e datas. Exemplo, they got married on Sunday 23. Então, eles se casaram no domingo 23. Então, ele mencionou o dia da semana, porém tinha um número. Então, aqui será on. E o at, que é o tempo bem específico, tá? Susan will be here at 5 p.m. Então, ela vai estar aqui às 5 da tarde. Temos outras expressões de tempo aqui com significado aproximado. Temos o since, que é o desde, o during, que é o durante, for, que é por, para, ago, que é atrás, quando a gente se refere a tempo. Temos o before, que é antes, antes de, diante. E o past, passado ou depois, tá? Essa é a tradução. Temos também as prepositions of place, que são as preposições de lugar. As mais comuns são at, nomes de lugares bem específicos. He is at home, ele está em casa. On, meio termo entre at e in, para ruas, avenidas, etc. Em cima, também dá a impressão de superfícies. He is on the plane, ele está no avião, tá? E o in, localização mais geral, países, estados, etc. Significa dentro. He is in Vegas, tá? Ele está em Vegas, em Las Vegas. Outras preposições de lugar com significado aproximado. Temos o through, que é por, através. Into, que é o movimento para dentro. Towards, que é o movimento em direção a algo ou alguém. O onto, que é o movimento para cima de alguma coisa, de algo. Above, acima. Over, por cima. Around, ao redor. Under, embaixo. Below, abaixo. In front, na frente. Behind, atrás. Beyond, além. Beside, next, near, by. Ao lado, perto, por, através, a. Between, entre, dois, tá? E among é entre, mas é quando tem mais de dois. Across, cruzado, do outro lado, através, além de. Up, acima, cima, e down é baixo, abaixo. Temos outras preposições também, que são from, de, né? Ou quando tem a origem, o início. Until, or till, que é até. Of, de. To, para, tá? É um movimento. On, acender, ligar. As, tal, qual, como. Off, apagar, desligar, sair, fechar. Out,
fora, sair, against, contra, about, cerca de, aproximadamente, quase, prestes a. Bom, ok, temos essas preposições. E o que, que vocês vão fazer? Além daquela atividade de compreensão de texto, vocês vão fazer o number one, em que vocês vão completar as frases utilizando as preposições em que aprendemos, tá? Então, vocês vão verificar se é dia da semana, se é ano, se você está falando de horas. Então, vocês vão empregar as preposições in, on, or at. If it's necessary, se forem necessárias também, tá? Vocês vão fazer aqui no number one, ok? Bom, com referência agora à nossa atividade devolutiva, o que, que vocês vão fazer de homework? Vocês vão também trabalhar um pouquinho mais com trabalhar essas preposições que nós aprendemos, tá? No momento, vocês vão fazer apenas o seguinte, vocês vão completar as frases com essas preposições, in, on e at, tá? Vamos treinar bastante essas preposições porque elas são muito utilizadas dia a dia. Então, temos aqui letter A, B, C, D, E, and... Deixa eu descer mais um pouco aqui, ó. E temos letter F, tá bom? Essa vai ser a nossa atividade devolutiva. Deixa eu colocar numa folha só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pronto. Olha, essas são as questões. Ok? So, guys, see you next class and bye-bye.